Olá galera, bom dia! Um ótimo domingo para você, um ótimo domingo para sua família. Hoje nós vamos fazer mais um devocional. Eu peço que você preste atenção, que hoje nós vamos falar sobre ser cheio do Espírito Santo. O texto que nós vamos usar está lá em Efésios capítulo 5, vamos ler o versículo 18 a 21. Então preste atenção na leitura, que depois nós vamos trabalhar o contexto. Tudo o que esse texto quer dizer na sua essência, não tantos detalhes, mas assim o objetivo principal do texto. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui, essa carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta assim, extremamente teológica. Quando você pega o contexto dela desde o começo, ele fala das bênçãos espirituais em Cristo, de Deus em Cristo, o autor da nossa redenção. Aí ele explica também que judeus e gentios são unidos pela cruz de Cristo. A vocação dos gentios, o apostolado de Paulo, né? A oração de Paulo, né? pela igreja. Fala da unidade da fé, fala do ministério, do serviço dos santos, né? Exorta a todos a santidade, né? Aqui no capítulo 5 ele fala, né, do fruto da luz e das obras das trevas. E aqui no final dessa sessão que fala do fruto da luz e das obras das trevas, aí Paulo pega e entra com o tema de ser cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Aqui, no começo, ele estava falando do selo de propriedade, né? Nós somos selados pelo Espírito, tem aquele selo de propriedade, que nós somos propriedade de Deus, somos adotados como filhos de Deus. Então nós somos de Deus e na eternidade Deus vai nos resgatar para Ele. Então nós estamos selados com o selo de Deus, e quando o diabo olha para nós e vê o selo de Deus, ele sabe que não pode nos tocar, porque nós somos propriedade de Deus. Então isso aqui é o selo de propriedade. No começo de Efésios fala sobre isso. E aqui, em Efésios capítulo 5, ele está falando no processo de você se encher do Espírito Santo, ou se deixar ser cheio pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos dar a plenitude do seu Espírito quando, segundo o texto, nós falamos entre nós com salmos, entoamos e louvamos de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais. Nós sempre damos graças a Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a parte que eu considero mais desafiadora, sujeitando-vos uns aos outros, né? Está falando de relacionamento entre irmãos, no temor de Cristo. Então aqui nós vamos precisar da palavra de Deus, né, falando entre vós com salmos. Se você vai falar entre salmos e seu irmão, você vai precisar ler e estudar para compartilhar com eles, cantando cânticos espirituais, né, louvando ao Senhor. Você vai louvar ao Senhor, vai engrandecer ao Senhor com cânticos, uma expressão de adoração também. Você vai ter uma atitude diária, aqui está falando, dando sempre graças a Deus. Em tudo dá graças, tá passando dificuldade, dá graças. Está passando tudo bem, dá graças. Está passando sofrimentos, dá graças a Deus. Porque Deus te deu a vida. Às vezes você está passando por um processo que vai levar você a amadurecer na fé e a formar o caráter de Cristo em você. Às vezes você não está entendendo, às vezes você está achando muito difícil, está achando muito penoso, às vezes você está sendo esmagado pelas situações, mas aquele processo que Deus está fazendo em você, você tem que agradecer a Deus porque Ele está forjando o caráter de Cristo em você. Ele está massacrando a sua natureza pecaminosa. Está te ajudando a massacrar, né, através do sofrimento. Porque nós já temos essa responsabilidade de sufocar a natureza pecaminosa, apesar das provações e tribulações. Nós já temos que fazer esse processo. Deus já fala, vocês têm que mortificar as obras da carne. O Espírito Santo está nos ajudando nesse processo, né? Você está passando por dificuldades, está passando por problemas, está passando por desafios. Por isso que o apóstolo Paulo fala com alegria, eu me glorio nas tribulações, nas provações, né? Porque a tribulação ela produz experiência, a experiência produz perseverança, a perseverança produz esperança, e a esperança não nos engana.
porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então, nesse processo, onde nós passamos por provações, passamos por dificuldades, passamos por situações difíceis, nós temos que dar graça. Pelos bens recebidos, dei graças. Pelas dificuldades passadas, desafios passados, dei graças. Como dizia a canção, né? Com pena em fé, né? Cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a chance de crescer um pouco mais. Então, as situações que você vai passar vai levar você a crescer. E nesse processo você vai sendo cheio do Espírito Santo. Nesse processo que você vai compartilhando a palavra, você vai adorando ao Senhor, você vai dando graças a Deus por tudo, você vai se sujeitando aos seus irmãos em amor. Porque quando nós somos salvos pela graça, quando Deus nos adota para a família dele, a gente não escolhe irmãos. Deus escolhe os nossos irmãos, os que vão conviver conosco. Nós não escolhemos, nós somos adotados. É uma ação soberana de Deus em nossas vidas. Então nós não escolhemos nossos irmãos. Então nós precisamos sujeitar em amor, no temor do Senhor. Que o texto diz no temor de Cristo, né? Sujeitar no temor de Cristo. Então é isso que nós precisamos fazer. Não quer dizer que Deus vai nos dar dons espetaculares, não quer dizer que você vai curar, não quer dizer que você vai falar em línguas, não quer dizer que você vai fazer prodígios. Esses dons que existem na palavra do Senhor, que estão na soberania do Espírito Santo, ele concede a cada um conforme a sua vontade para cumprir o teu propósito. Então não quer dizer que todos vão ter, pode ser que ele concede a alguns e a outros não. Ele concede de acordo com a medida de fé, com a medida de graça que cada um tem. Então Deus sabe para quem dá dom e quais os dons que essa pessoa precisa para cumprir o propósito que Deus tem para a vida dela. Então, a gente não precisa ficar preocupado com dons. Que dom que eu vou receber, que dom que eu quero. Isso aí é o Espírito Santo que nos dá. A gente não precisa ficar correndo atrás deles. O Espírito Santo que nos dá. O que nós precisamos preocupar é o que o texto diz, enchei-vos do Espírito Santo. Aqui é responsabilidade nossa. Falando em salmos, você vai ter que estudar a palavra para você compartilhar a palavra com os seus irmãos. Cânticos espirituais, você vai ter que adorar a Deus, a expressão de adoração sua. Dar graças a Deus é com os seus lábios, você vai ter que declarar. Se você declara com os lábios é porque você está cheio disso no seu interior. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então você precisa estar cheio da palavra de Deus, você precisa entoar louvores e adoração ao Senhor. E você precisa sujeitar aos seus irmãos no temor de Cristo. É isso aqui que vai fazer você ser cheio do Espírito Santo progressivamente. Isso é um processo progressivo. Quando você tem necessidade de tomar água, você vai lá, enche o copo e toma água. Mas quando você tem necessidade de novo, você vai lá, enche o copo e toma água de novo. Então assim como você tem que tomar água todos os dias, assim como você tem que comer todos os dias, você tem que buscar o enchimento do Espírito Santo todos os dias. Esse é um processo que é a responsabilidade de todo salvo, de todo cristão, de todo filho de Deus. Nós não podemos negligenciar isso. Porque se a gente negligenciar isso, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Você é casado, tá lá, responsabilidade do marido e da mulher, no lar cristão, do versículo 22 ao 33, o contexto imediatamente posterior àquilo que nós lemos. Se você não se enche do Espírito Santo, você não vai conseguir fazer isso aqui, ó. Você não vai conseguir ser um marido segundo o coração de Deus e você não vai conseguir ser uma mulher segundo o coração de Deus. Você vai querer fazer da força do braço, na sua intelectualidade, na sua sabedoria, na sua esperteza e vai dar tudo errado. Porque você não vai ter cheio do Espírito Santo. Você é pai, você é filho, você é mãe, você não vai conseguir fazer isso aqui, ó. Você como filho, você não vai conseguir obedecer aos seus pais, porque você não vai estar cheio do Espírito Santo. Que só obedece e honra pai e mãe quem é cheio do Espírito Santo. Precisa ser cheio do Espírito Santo para honrar pai e mãe. Se não tiver o Espírito de Deus em você, que testifica que a palavra de Deus é a verdade, que você precisa seguir a Ele, porque Ele é seu Senhor, seu Criador, você não consegue fazer isso. Da mesma forma, os pais vão se tornar autoritários, violentos. Por quê? Porque ele não vai conseguir criar o filho na disciplina, na admoestação do Senhor. Na verdade, ele vai
fazer o que o texto proíbe, ó, não provoquei os filhos a ira. Por quê? Porque ele vai pesar a mão sobre o filho, ele vai colocar um fardo sobre o filho que ele não consegue carregar. Ele vai usar da posição dele para subjugar o filho, em vez de seguir a palavra do Senhor. Então ele não vai dar conta de fazer isso, porque ele não vai estar cheio do Espírito Santo. Da mesma forma, ele não vai dar conta de ser um servo ou um senhor lá no mercado de trabalho, um chefe ou um empregado cheio do Espírito Santo. Aí ele vai entrar na onda de todo mundo, vai ficar falando mal do patrão, vai ficar ridicularizando a empresa que paga o salário dele. Se ele for o patrão, como diz o texto aqui no versículo 9, Efésios 6:9, aqui está falando para não ameaçar. Você vai começar a ameaçar os seus empregados, falar, se você não fizer eu vou te demitir. Vai começar a trabalhar dessa forma, porque não é cheio do Espírito Santo. Então isso aqui para o cristão, isso aqui é um papo para cristão. Isso aqui é um papo para cristão. Quem não é cristão não vai entender isso. Mas nós que somos cristãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para ser bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons pais, bons chefes, bons empregados. É vida familiar e vida no mercado de trabalho, que é o que o texto está falando. E logo após do versículo 10, um dos textos mais famosos da Bíblia, Efésios 6:10 em diante, vai falar da armadura de Deus. A armadura de Deus é estar revestido de Cristo. É estar apossado da obra redentora de Cristo, ter isso convicto na sua mente e no seu coração. Isso é o seu revestimento. É isso que vai te fortalecer para sair para a batalha e vencer os seus inimigos, vencer as lutas que são colocadas diante de você. E lá no final, em Efésios 6, do versículo 18, você também não pode abrir mão da oração e súplica por todos os santos. Então, o Evangelho de Cristo nos leva ao relacionamento. Nós somos partes da família de Deus. O Evangelho é relacional. Nós somos salvos para viver em família, para expressar a glória de Deus para o mundo. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Mas nós temos que estar alegres, porque nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Então nós não temos que ficar preocupados no sentido de não saber o que fazer, porque o Espírito Santo está aqui para nos capacitar. Tudo bem? Vamos encerrar essa reflexão com uma oração. Pai querido, nós cremos, ó Deus, na Tua palavra, Deus. E eu peço, ó Deus, que o Senhor trabalhe isso no coração de cada pessoa que assistir esse vídeo, que eles venham assumir a responsabilidade de se encher do Espírito Santo, de se deixar encher pelo Espírito Santo, através das recomendações da palavra que nós lemos aqui em Efésios capítulo 5, do versículo 18 ao 21. Pai. E isso vai refletir no casamento, no relacionamento familiar e na vida social, Pai. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, que essa palavra possa dar fruto, esse fruto permaneça. Que, meu Deus, as pessoas que tiverem acesso com esse vídeo, ó Deus, venham ser sal da terra e luz do mundo, porque elas vão entender a Tua palavra e vão querer praticar, ó Deus, através da obra do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e tenha um ótimo domingo para todos.